Você sabe então, amigo telespectador, que hoje, sexta-feira, é o dia que o senhor pode participar. Você pode entrar no ar aqui, liga para o telefone 2621-3513, entra no ar e fala o que você quiser. Sobre a sua entidade, sobre, enfim, o assunto que você achar mais interessante, você pode abordar aqui no nosso programa. Vou começar falando hoje sobre um assunto inédito. Hoje, pelo menos hoje é inédito. Dá uma olhadinha aí nessas fotos, de repente você pode nos ajudar. É um carro doado pela Receita Federal para a Prefeitura de Bento Gonçalves, está rodando com placas paraguaias. Se você souber alguma lei, alguma coisa que ampare que um carro com placas de outro país circule no município, se liga para cá, pode ligar e nos informar, já que ninguém da Prefeitura está dando a mínima, né? Então, você liga para cá e nos dá essa informação. Quem sabe a gente possa responder para tanta gente que nos pergunta o porquê que esse carro circula com placas paraguaias aqui em Bento. Detroit, Estados Unidos, é uma cidade lá que chegou a ter 1,5 milhão de habitantes, não, 3 milhões de habitantes, hoje tem 700 mil, e metade deles, 40% aproximadamente, vivem abaixo da linha da miséria. Para quem não sabe, Detroit era uma meca de fabricação de veículos, é uma cidade riquíssima dos Estados Unidos. E agora, quebrou, faliu Detroit. E tem um monte de gente lá que está recebendo ajuda do governo para sobreviver. Mais ou menos algo parecido com o Bolsa Família aqui. E como tem aqui no Brasil um monte de gente que fala tanto, tem que ensinar a pescar, daí uma grande oportunidade, quem sabe essas pessoas que querem ensinar a pescar aqui no Brasil, essas pessoas que recebem essa miséria que é o Bolsa Família, que pode chegar ao máximo de R$306 por mês, tem pouca gente que sabe disso, e ele só é pago porque a prefeitura da cidade, dos municípios, informa o Ministério do Governo, o Ministério da Cidade, informa que tem essa gente que está abaixo da linha da miséria, e recebe, e o valor máximo é 306. Isso com 5 filhos menores de 16 anos, e que estejam estudando aquela coisa toda, né? E que não tenham uma receita familiar inferior a R$140 por pessoa. E se tiver R$70 por pessoa, é que ganha 306. Se for 140, é R$234. Quer dizer, é uma fortuna, né? Que o governo está dando para essa gente matar a fome. Quer dizer, você talvez que seja um daqueles que acha que tem que ensinar a pescar, é uma excelente oportunidade para ajudar também aquele povo lá de Detroit, nos Estados Unidos, e lá ensinar eles a pescar, para eles não receberem mais ajuda do governo. Provavelmente nos Estados Unidos tenha pouca gente que saiba no Brasil, tanta quanto no Brasil, ensinar a pescar essa gente que não tem o que comer. Pois é. Enfim, por aí. Tá? Anunciado pelo SUS o aumento do repasse para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então aumentou o atendimento para o SUS 19% aproximadamente, a verba do repasse federal, para que seja custeado esse atendimento básico do SUS, a unidade básica e a unidade avançada. 19%, quer dizer, passou a ser um pouco mais de dinheiro para sustentar esse serviço nos 2.300 e tantos municípios que têm esse tipo de serviço. E as centrais de regulação vão receber 40% a mais do que já recebiam. Ou seja, a saúde recebendo mais verbas federais. Pelo menos para isso, aquelas manifestações pacíficas, ordeiras, de pessoas que têm a cabeça no lugar, que não vão ficar pelados dentro de uma Câmara de Vereadores, por exemplo. Aliás, eu não sei, eu estava só pensando ontem à noite, imaginando, imagina uma filha minha, pelada na Câmara de Vereadores, fazendo aquilo tudo lá. O que eu faria com ela? Chamava ela de volta, minha filha, olha, isso é feio. A gente não se pela publicamente, bota na internet as suas fotos e tal. Talvez eu fizesse isso. Bem capaz. Enfim, aí o SUS recebendo um pouco mais de verbas federais para o atendimento do SAMU. Isso é ótimo, é uma boa notícia que vem do governo federal. Inscrições de médicos. Vocês lembram que ontem eu comentei aqui que havia 11.701 médicos inscritos, passou para 13 mil e lá vai pedrada. Só que descobriram na internet, nas redes sociais, alguns
gêniozinhos, essas pessoas de mente privilegiada, escrevendo algo assim, por exemplo: fiz minha inscrição no programa Mais Médicos, só para não deixar vagas para os gringos. KKKKK, uma risadinha. Esse tipo de gente tem no Brasil. E são formados, estão se formando em curso superior, e não raramente até botam num DR na frente do nome. Esse tipo de gente assim. Tentam boicotar um serviço desse. E hoje de manhã eu ouvi um comentarista, um pitbull daqueles das grandes redes de televisão brasileira, dizendo o seguinte, que querem botar médico em lugar onde que não tem reagentes para laboratório, onde que não tem tomografia computadorizada, onde não tem... Aí eu fiquei pensando, peraí, pois é, cara, não se tem... Mas para que botar médico em Pinto Bandeira, em Monte Belo, Santa Teresa, Coronel Bicaco? Pois lá não tem tomografia computadorizada, não tem raio-x, né, laboratório de primeira linha, talvez não tenha reagentes até. Então vamos fazer o seguinte, pegamos todos esses municípios que não têm, minúsculos, né, que não têm esse tipo de serviço, esquece, não tem que ter médico lá, porque não tem esse tipo de serviço. Quer dizer, ouve bem, o cara vai para uma rede nacional de televisão e fala uma merda dessas. E não é admitido. Sabe por quê que não é admitido? Porque a emissora dele, ela é contra o governo. Então não importa o que o governo possa querer fazer de bom, que eles são contra. O que é de ruim, todo mundo dá cacete e está certo. O que é de bom, dane-se. Eles têm que arrumar alguma coisa ruim no que é de bom. Impressionante. Eles são da turma do quanto pior, melhor. Afinal, o ano que vem tem eleições, né? Então, está inserido tudo dentro desse contexto imundo, sujo, porco que vive o Brasil já há alguns anos. Hoje de manhã, trânsito de Bento. Olha, o trânsito de Bento é um troço, é um que aquilo. Hoje de manhã, eram aproximadamente 11h27, 11h28 da manhã, eu descia a Doutor Casagrande e um carro ia sair de um prédio e outro queria entrar. Quer dizer, o normal, o lógico é que as pessoas tenham na mente uma coisa óbvia, ululante. A preferência é sempre de quem entra. Por quê? Porque quem entra está vindo do trânsito e não tem muitas vezes como dar um ré, sair dali, entende? Aí, não sei porque cargas d'água, ficou naquele eu entro, tu sai, eu entro, não sei o quê, e o trânsito ficou trancado. Alguém buzinou. E aí, ouviu solenemente, passa por cima. Isso é o trânsito de Bento. Eles estavam cometendo uma irregularidade gravíssima, mas quem ficou desgostado com isso, que poderia estar indo para algum lugar até com hora marcada, teve que ficar parado esperando, e aí ele tem que ouvir, passa por cima. Isso é o Bento. O trânsito de Bento é assim. Nós não precisamos mais, eu acho que agente de trânsito aqui, não. Mudei de ideia. O prefeito Pazinho tem que botar xerife aqui. Bota o xerife com 5, 6 delegados armados e começa a atirar. Não tem solução. Não tem saída. O povo, os motoristas, uma boa parte deles, desconhecem solenemente aquela alavanquinha que tem ali do lado esquerdo do volante. Está no Código de Trânsito Brasileiro isso. Está no Código. Tu vai dobrar à esquerda, aciona para baixo, à direita, para cima. Vai parar, tem que sinalizar que tu vou parar. Tem gente que para aqui, tranca o trânsito porque eles querem estacionar. Isso tudo está previsto no Código de Trânsito Brasileiro como irregularidade. Quer dizer, mas aí eu questiono, quantos motoristas leram o Código de Trânsito Brasileiro e as 450, mais disso, resoluções do CONTRAN? Aliás, o artigo 223 do Código de Trânsito Brasileiro é claríssimo e diz o seguinte, que é infração grave transitar de farol alto ao cruzar com veículo. É infração grave rodar onde tem um farol alto, onde tem iluminação pública. Artigo 224. Alguém coíbe isso? Você anda no asfalto aí, voltando à noite, voltando para Porto Alegre, para qualquer lugar, está institucionalizada a luz alta. E a polícia rodoviária, ela está... Eu vejo sempre uma viatura lá em Bom Princípio, está dentro da... A viatura está lá parada. Quer dizer, não se coíbe isso? Tem que só ficar de tocaia com o radar para ver se o cara está a 75, onde é 60 a velocidade. Interessante o trânsito.
Ele é um espetáculo. Se você estiver transitando como aconteceu comigo, eu nunca ando a menos de 100 km por hora na rodovia Castelo Branco, aquele acesso a Porto Alegre, porque ali a velocidade é 100 km por hora. 100, 80 e depois menos, depende do tipo de veículos. Pois eu fui multado porque os caras pela câmara, olha bem, não é uma câmara de fotografia que fotografa, uma câmara disse que eu estava transitando e não estava dando passagem para o carro que vinha atrás. Fui multado. Eu fiz a minha defesa. Em detalhe, estava escrito lá na multa que eu tinha sido multado porque, sem eu ter assinado, sem ter sido interceptado, porque o trânsito estava intenso. Trânsito intenso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eles brincam com a gente. Eles fazem horrores de... Brincam com esse tipo de coisa. Agora, toda luz alta que provoca acidentes, tem gente que se ofusca com a luz alta. Se está previsto na legislação isso, dane-se. Eles estão preocupados, trabalhar de dia pegando com a câmera, aquela, não deu passagem. Eu vou dar passagem porque se eu estou na velocidade limite, para começar. Outra coisa, eles tinham que ter multado, o cara estava atrás de mim, não eu. Porque, se é que tinha, porque na verdade eu não tinha. Eles queriam que eu mudasse de pista, então, porque o trânsito estava intenso. Como ia mudar de pista se o trânsito estava intenso? Estão entendendo? Mas isso aí, da luz alta, ninguém viu, ninguém vê. Segue assim, está institucionalizado. Ok, vamos esperar. Um dia acontece alguma coisa com alguém da família deles, aí eles vão começar a tomar providência, eu tenho certeza disso. Segunda-feira tem palestra-jantar no Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves. Palestrante Carlos Pastoriza, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. O assunto que ele vai abordar vai ser desindustrialização e custo Brasil. Assuntos importantíssimos para os empresários de Bento Gonçalves, enfim, para os empresários de uma forma geral. Desindustrialização e custo Brasil. Segunda-feira à noite, jantar, palestra-jantar, 19h30, Centro da Indústria e Comércio. Se liga lá e reserva o seu lugar, o seu ingresso. O SIC tem que fazer mais seguido esse tipo de palestra, jantar, palestra, almoço, trazer gente aí para conversar, falar, expor as coisas, né? Quem sabe o Carlos Pastoriza não traga assuntos importantíssimos para a gente aprender um pouquinho. Tomara que sim. Vou estar no SIC segunda-feira, certamente. Fim de semana tem jogos, o Grêmio joga lá em Santa Catarina contra o Criciúma, lá em Criciúma, né? Opinião minha, acho que o Grêmio vai ter problemas seríssimos para ganhar do Criciúma. Até acho que não ganha do Criciúma. E o Internacional joga com o Flamengo em Caxias. Se a previsão do tempo eles acertarem dessa vez, o fim de semana passado foi um fiasco total. Os caras não acertam a previsão do tempo de um dia para o outro, de manhã para de tarde. Mas agora já deram previsão do tempo que domingo vai estar muito frio, horrível, chover, sei lá. O Internacional vai ter problemas, claro, com o Flamengo também. Até porque o Flamengo tem Marcelo Moreno, centroavante, foi escorraçado dentro do Grêmio e que está fazendo gols no Flamengo. Acho que o frio vai ajudar o Internacional. Pois é. O Internacional tem uma boa chance aí de passar lá para a ponta da tabela domingo, com certeza. E o Grêmio amanhã de noite, lá em Santa Catarina, vai comer uma cuíca para empatar ou ganhar do Criciúma. Jogos complicadíssimos. Em sequência agora, Esporte na TV com o Buda, trazendo os assuntos importantes do esporte amador aqui de Bento Gonçalves, de voleibol, enfim, todos os esportes de Bento Gonçalves. Muito obrigado, amigo, pela sua audiência. Eu volto segunda-feira. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br